Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Estamos de novo aqui no nosso encontro. Com a graça de Deus, eu estou aqui vendo tanta coisa que eu falei, meu Deus, 7 horas e 1 minuto. Socorro. Aí a gente entra, né? Aproveita aqui esse momentinho para entrarmos, né? O mesmo momentinho que a gente tem que ter quando estamos nos dedicando a ajudar o nosso próximo, até mesmo a nos ajudar nos momentos dos nossos tratamentos, nos momentos em que se torna necessário, né, estarmos numa situação de mais resguardo, de mais solidão, mas não solidão no sentido pesado, mas solidão no sentido de estar conosco somente, né, sem balbúrdia, sem outros elementos das vezes que nas nossas casas acontecem. Então, boa noite a todos vocês. Aqui nos reunimos em nome do Santuário Espírita Caminho do Bem, na noite de hoje, uma noite que nesse momento chove bem forte aqui, tem chovido já bem forte todos os dias, é sinal de que as águas estão retornando à vida, retornando para a vida e dando a vida que precisamos ter nessa região do país que sofreu esse ano uma das secas muito graves, né? Foi muito difícil esse processo esse ano e agora, então, as águas estão vindo com muita alegria para todos nós, né? Graças a Deus. E assim esperamos que elas consigam fazer de novo todo o seu caminho de volta para atender, né, a natureza que tanto sofre e que tanto pede que ela volte, né? Bom, vamos lá. Volto a falar, sempre falarei esses primeiros minutos, né, meio que ladainha eterna, mas dos tratamentos, tá, gente? Hoje tive uma conversa muito interessante, eu fui entrevistada para um programa de TV e falava sobre isso, e eu disse que, sim, as casas espíritas estão fechadas, a nossa está fechada para o público, e assim tem que ser, respeitando, né, o momento em que estamos como sociedade, que não adianta você abrir para dar um oi, a pessoa ir para tomar um passe, ouvir o que o mentor tem a dizer e correr o risco daquele que sentou ao seu lado lhe contaminar. Então, a gente não pode fazer as coisas assim, né? Então, nós fazemos do jeito que a espiritualidade está nos ensinando, né? Os médios vão lá para o trabalho e os assistidos recebem o tratamento à distância. Então, façam, né? Todos nós médios fazemos, as nossas famílias fazem, não é? Porque é a forma da gente obter as energias boas, benfazejas e alegres que a espiritualidade nos manda, né? Então, vamos iniciar hoje, vamos falar sobre mediunidade, né? Porque muitas vezes nós médios sempre somos abordados por pessoas que vêm até nós e de forma muito interessante querem saber o que é a mediunidade, mas já com aquela visão ainda muito baseada em crenças de que a mediunidade é algo sobrenatural, que o médium é uma pessoa especial e que especial assim, né, naquele endeusamento. Aí quase todo mundo fala, eu sou médium, eu queria ser médium, eu acho que eu sou médium, eu preciso ser médium, como se ser médium fosse algo de extraordinário, né? E aí ser médium, na realidade, não é uma escolha que você faça, eu vou ser médium. Como eu vou ser médico, engenheiro, advogado, faxineiro, motorista, alpinista, né, ecologista. Não, não é. O médium é um dom que na realidade, pertence a todos nós humanos, porque é uma aquisição do nosso espírito, mas é uma estrutura biofísica que permite que nós possamos nos conectar com o mundo espiritual e de lá sermos atendidos, poder percebê-los, poder ouvi-los, poder transitar, né, superando a barreira que a matéria proporciona. Porque, na realidade, todos nós temos a capacidade, e assim fazemos,
no decorrer de toda a nossa existência, que é falar com os nossos mentores, ou anjos da guarda, ou guias, ou familiares que nos protegem. A gente pode dar o nome que quiser, mas na realidade é aquela pleiade de espíritos, aquela falange espiritual que junto a nós seguem junto conosco na missão deles de nos orientar, né, num processo de aprendizado mútuo, porque eles também estão em desenvolvimento, também estão em evolução, também estão em aprendizado. Então, todos nós somos médiuns, porque todos nós somos amparados por Deus, nosso Pai, todos nós somos amparados pela espiritualidade que está conosco na função, na missão de guardar, orientar, proteger, né, aquele espírito que está ali na carne, naquela experiência. Assim como o dia que a gente voltar para lá, pode ser que um deles venha para cá e a gente vá exercer esse papel, tá? Então, no contexto geral, médium somos todos nós, porque intermediamos e temos a capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual, superando a barreira física, a barreira da matéria, e trazendo isso para a matéria, trazendo essas informações para a matéria, né? Que são muitas vezes por insights, por aquela coisa, tive uma ideia, né? Por inspiração, como a gente fala, aquela pessoa ali tem uma premonição, ela tem uma forma muito delicada de perceber quando as coisas estão indo bem, quando não estão. Então, isso é a ação do mundo espiritual nos ajudando, né? E a gente conseguindo perceber. Muitos passam pela vida, não estão nem aí, enfim, não ligam, não olham, não querem, e quando são atendidos, né, nas preces que fazem, nas respostas que esperam, não são nem sequer capazes de dizer que eu recebi essa resposta, obrigado. Não, tive uma grande ideia, que geralmente é assim que falam, né? Mas eles não se aborrecem por isso. Agora, é diferente, né, no que tange ao que a gente fala do médium tarefeiro, do médium tarefa, da mediunidade tarefa, que é a mediunidade que você vem para trabalho. Ela tem que ser utilizada num trabalho para o bem do mundo que você vive. Não é para o seu bem próprio, para o bem do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho. É para o bem de todos, né? E essa missão que você assume, e às vezes ela vem como... Ela é um misto de missão com prova, porque nós somos colocados o tempo todo à prova com essa nossa mediunidade-tarefa para poder encaminhá-la e levá-la sempre ao bom caminho, ao bom termo. Então, isso são decisões tomadas na espiritualidade. Então, nós estamos lá antes da nossa encarnação, isso faz parte da organização encarnatória, da nossa próxima vivência, e a gente, então, vai sabendo que... A gente sabe que vem com esse dom, né, com a mediunidade-tarefa, que é o dom como a sua possibilidade de criação e etc., que isso ali, então, é anexado a uma aptidão física mais própria para a absorção desse impacto que é o transe mediúnico, né? Porque isso aí a gente vai falando no decorrer da nossa conversa, né? Os parâmetros, como que isso se dá, inclusive, na matéria do médium, né? No corpo do médium, na estrutura do médium, do próprio médium. Então, o médium-tarefa, então, é esse que trabalha mediunicamente para se alcançar um objetivo no bem e no bem de todos, né? Então, inserido na questão da mediunidade-tarefa, está abnegação, renúncia, humildade, não é? Principalmente a abnegação, renúncia e a humildade. Por quê? Porque sem isso a gente não consegue. Essa é que é a verdade. E quando isso não ocorre, e a mediunidade comprometida antes na espiritualidade para o trabalho, e ele começa a não dar, o médium, a pessoa começa a não dar ao devido espaço
para que isso aconteça nos parâmetros que a espiritualidade requer, não é? Então, realmente, aí vem os desequilíbrios, né? As obsessões trágicas, muitas vezes, porque o médium é uma antena parabólica, ele pega sinal de tudo quanto é canto, ele pega coisa de tudo quanto é canto. Então, se ele está fora da proteção através das suas próprias ações, do seu pensamento, das suas atitudes, do seu desejo, da sua vontade, se isso aí não está coordenado para dar um bom fim a essa mediunidade-tarefa, vem o desequilíbrio, é claro, não é? Vem o desequilíbrio porque ele está lidando com N ondas, né? Que ele capta, que vem da sua estrutura, que ele vai captando ondas de todos os lugares, de todos os matizes, de todas as intensidades, variando as suas vibrações, variando essa linha, né, que divide muitas vezes as capacidades, né, e altercações do mundo, dos humanos no mundo, né? Poxa, aquela pessoa é uma pessoa mais dotada ao bem, aquele já não é, ele tem mais propensão ao mal. Então, você tem uma linha ali tênue que, na realidade, funciona como um anteparo para fazer mesmo uma certa distinção desses elementos, né? E o médium desequilibrado, deseducado, que nunca estudou, que não quer saber e que chegou aqui, as opções da vida são muito mais interessantes do que você abrir mão da sua individualidade, muitas vezes da sua família, do seu lazer, etc., para ir trabalhar para o outro, né? Ele acaba, então, desequilibrando, porque essa linha fica para ele muito difícil, muito transparente, muito fina, às vezes até nem existe. Então, ele capta tudo que vem de todos os lugares. E aí, realmente, se estabelece o desequilíbrio que geram as doenças físicas e as doenças emocionais psíquicas, né? Que levam, inclusive, a surtos psicóticos e etc. Mas não é a mediunidade que adoece, é o médium, o ser humano, que não fazendo bom uso daquilo que foi dotado e em qual se comprometeu a fazer, porque pegou outro caminho, um caminho que era mais fácil, mais interessante, mais gostoso, e aí ele, então, chega uma hora da vida que ele vai ter que dar conta. E é o que muitas vezes acontece quando recebemos, né, as pessoas em estado grave de desequilíbrio, de desamparo emocional, que permitiu, que nem sabe quando, nem como, nem porquê, que os seus traumas pretéritos todos viessem à tona, porque ele está com as suas antenas, com seus anteparos, com seus sistemas de proteção totalmente desequilibrados, né? Então, o médium precisa, e antes de qualquer coisa, mediunidade-tarefa se manifesta no primeiro dia que o bebê abriu o olho quando saiu da barriga da mãe. Então, isso é muito fácil dos pais observarem, dos pais verem, não é? Da família observar, da escola observar. Isso seria muito interessante, inclusive, que os profissionais que lidam com essas questões tivessem esse conhecimento, porque desde que a criança abriu o olho, o bebê saiu da barriga, abriu o olho, ela já manifesta isso, porque isso está na estrutura encarnatória dela, né? E muitas vezes, quantos e quantos casos recebemos de crianças com alto nível de desequilíbrio, crianças com processos obsessórios graves. Por quê? Por conta disso, porque é um médium tarefeiro, que é um momento da vida adulta, jovem adulta, vai começar a exercitar, mas está desamparado, porque não tem a família, e o próprio, é claro, a família não tem um conhecimento do que seja aquilo, para desde cedo poder direcionar isso da melhor forma. Que aí a espiritualidade, então, é obrigada sempre a fazer o que a gente chama daquele corte temporário do processo, que é como se fosse um tampão que mediunicamente é colocado naquela criança para que ele corte esses eflúvios, para que ele pare com isso e não seja tão mais agredido pela espiritualidade que está ao seu redor e que ele, coitado, não tem o mínimo conhecimento, o mínimo controle, né? É uma criança.
mas a mediunidade se manifesta desde ali. Então, quem é médio tarefeiro é médio desde o dia que nasceu, né? Porque ele vem com essa função, ele vem com essa responsabilidade, ele vem com esse compromisso, né? Então, fica aqui esse alerta, que nós, numa sociedade hoje, que já não somos mais uma sociedade primitiva, somos uma sociedade que tem conhecimento, uma sociedade que estuda, uma sociedade intelectualizada, uma sociedade preparada, e que a doutrina espírita não é de ontem, é desde o século XIX, já era tempo da gente ter uma sociedade que começasse a olhar isso de outra forma, para que muitos dessas crianças que se tornam depois pré-adolescentes e chegam na adolescência em desequilíbrio absoluto, e muitos, inclusive, com tendências suicidas graves, isso não torne a acontecer. Isso possa ser trabalhado desde a infância, contanto que os pais tenham esse sentido, essa observação. Então, isso precisa ser dito, isso precisa ser falado, isso precisa ser colocado como da mesma forma que as escolas investem nos psicólogos, nos terapeutas, nos fonoaudiólogos, etc., para que encaminhar os processos de uma criança, precisaria também, de repente, investir nesse sentido. O que essa criança pode ser? Um médio tarefeiro que está aí apresentando? Porque ela apresenta desde cedo, quando tem comportamentos, às vezes, que se retrai ou que se expande muito, que sai falando muito com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque ela está falando, de fato, com muitas pessoas ao mesmo tempo, crianças que podem chegar e dar informações de coisas que as pessoas nem sabem. Ah, ontem fulano me disse tal coisa, ontem eu vi tal coisa, ou então, mamãe, sabe aquilo que aconteceu com você? Crianças que têm memória de muito pequeno, por exemplo, isso tudo eu vou falando, porque eu vejo a minha história nisso, né? De memória de quando você tem meses, quando você morava num determinado lugar e que você tinha meses, que você tem memória daquilo ali. Então, isso tudo são características muito específicas de uma encarnação com a mediunidade tarefa, né? Então, aquele ser, aquele espírito encarnado que ali está, aquele ser, independente da idade que ele tenha, do momento da vida, ele tem que ser cuidado, porque é muito fácil o caminho para a loucura, para o desequilíbrio, para os surtos psicóticos, porque aquele espírito está lidando com realidades paralelas, e ele precisa ser orientado sobre isso, ele precisa ser cuidado sobre isso, né? Então, quando por exemplo, eu falo isso de carteirinha, porque foi a minha realidade, ela é diferente. Ninguém sabia o que era. Eu não sabia, minha família não sabia. Nós não éramos espíritas quando eu era criança. Minha família era uma família católica e ninguém entendia o porquê de algumas coisas que eu fazia, de coisas que eu dizia, de coisas que eu apontava, de pensamentos que eu tinha e que eu elaborava, de respostas que eu dava sobre o pensamento das pessoas, né? E aí ela é diferente, era aquela coisa. E a gente nunca sabia. Eu, por exemplo, e acontece isso com a grande maioria, não sabe definir se aquele diferente é uma coisa boa ou ruim, porque as pessoas também não sabem o que é, né? E isso é muito sofrido. A gente chega depois, na puberdade, na adolescência, é tudo muito sofrido, porque chega na adolescência e não tem jeito. O médio tarefeiro vai acabar, porque aí só não é as questões das aptidões, dos aptidões da mediunidade dele vão ser definidas mais tarde. Então, até uma determinada época, todas as manifestações mediúnicas ocorrem. Psicofonia, evidência, inclusive fenômenos físicos. Olha que coisa assustadora para um adolescente, para um pré-adolescente, para uma criança, conseguir movimentar um objeto sem encostar naquele objeto. Conseguir fazer alguma coisa acontecer, cair objetos de uma estante, flexionar, por exemplo, uma cortina, balançar, mexer, com coisa, mas ele está fazendo sem saber, né? E os espíritos estão brincando com isso, estão utilizando isso dele, né? E estão fazendo isso por quê? Por que os mentores permitem? Porque as coisas precisam ser vistas, as coisas precisam ser ditas, e as coisas precisam ser
cuidadas, né? Então, já passou a época de se ver o médium ou como uma idolatria, ou como algo anormal, né, que deve ser escondido como vergonha debaixo dos tapetes, ou como algo que ninguém sabe o que é, porque isso não dá mais. Todo mundo sabe o que é, está aí todo mundo, né? Não tem família que não tenha pessoas famílias que tenham médiuns tarefeiros. Geralmente, médiuns tarefeiros são filhos de médiuns, que são netos de médiuns, porque como isso é uma estrutura física, biofísica, isso está no gene, a mediunidade, o recurso que o plano espiritual utiliza nessa anidação com a pessoa que está encarnada são características da estrutura física daquela pessoa, né? Que está ali dentro daquela sua estrutura, daquele seu biotipo, dentro da sua estrutura, do seu DNA, da sua genética, para propiciar isso. Então, invariavelmente, pode ser que sim ou não, tenham os médios dos seus antepassados, porque essa estrutura está presente ali no seu conjunto do todo que você se tornou na encarnação, né? Então, coisas assim precisam sempre ser ditas, porque mediunidade não é, gente, um presente, um prêmio, ou é alegria. Olha, gente, aí, ó, sou médium. Não, é um assunto seríssimo. As pessoas não têm noção da renúncia que o médium tem, né? Da abnegação do médium, né? Pensem, ir trabalhar 3, 4, 5 dias na semana, né? Numa casa espírita, você tem que fazer o controle de sua alimentação, controle do seu pensamento, que você precisa se projetar plausível, relativamente bem para chegar lá, poder trabalhar, e onde a espiritualidade superior vai usar você com todos os elementos, com todos os seus miasmas, bons ou ruins, que você está carregando. E aí, aquilo que não está legal, eles vão lá, eles trabalham em cima de você. Por isso que médium tem que chegar antes de começar, ele tem que se adaptar, porque ele tem que ser tratado, ele tem que ser limpo, ele tem que ser atendido, para poder, na hora que ele vai trabalhar, ele oferecer o melhor. Agora, qual é a nossa parte? Eu ter a obrigação, o Zezinho ter a obrigação, o Luizinho ter a obrigação, se são médios tarefeiros, de se colocar à disposição do trabalho com o que tem de melhor, não é? Então, não tem lugar nenhum que está escrito o que é proibido, o que não é, porque a doutrina espírita não tem isso. Mas tem o que é lícito, e o que é lícito é o que eles nos ensinam. Se você está para isso, para ajudar o seu próximo, você não sabe a hora que você vai ajudar, que você vai ser chamado a ajudar. Então, você tem que procurar estar o tempo todo bem. Tem que procurar o tempo todo estar relativamente equilibrado. Então, quando todo mundo vai para a festa, bebe, cai duro, não sei o quê, você não bebe, não é? Porque você não sabe até se aquele que bebeu cai duro vai precisar de você, né? De repente, você não vai ficar lá, baixar um centro espírita na pessoa, mas você vai irradiar, você vai mentalizar, você vai lá, pega na mão, faz um carinho, consegue transmutar aquelas energias. Então, médium é renúncia. Renúncia de uma vida que para todos é tudo bem maravilhoso, para o médium é muito mais complicado. E esse período todo da quarentena, só para vocês entenderem, o médium trabalha quando dorme também. Ele trabalha dentro da casa espírita, ele trabalha durante o dia, porque tudo que ele atende, que ele fala, que ele faz, que ele emana, ele está trabalhando, ele está doando dele para o outro, para o próximo. Aí chega de noite, sabe o que acontece? Você vai trabalhar também. Porque na hora que você dorme, que você desdobra, tá ali a equipe já te aguardando, ainda fazendo assim, ei, bora, tem trabalho. E nesse momento da quarentena, desde que começou a pandemia e que começaram as estruturas emocionais, psicológicas e físicas da humanidade a ter um baque, o nosso trabalho à noite é intenso. Não teve mais um dia, nesse período todo, que eu consegui, por exemplo, eu falo de mim, porque eu não posso falar do meu vizinho, concorda? Então, eu tenho que dar o meu exemplo, que eu tenha ido, sei lá, e relaxar aí em algum lugar gostoso,
por exemplo, como às vezes eu gostava de fazer, de ir nas universidades do mundo espiritual, ir lá no recanto, estudar, entendeu? Ir fazer um trabalho alegre, ir na casa de alguém, né? Ou ir nas casas que a gente plasma nas colônias espirituais, ou até mesmo nas estruturas fora do planeta Terra, onde a gente vai para descansar, para rever familiares, para rever amigos. Não, é só trabalho, 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 trabalho dentro dos hospitais, dentro das questões, nos tratamentos espirituais que vocês fazem, 8 horas da noite, de 8 a 8 e meia e tal. Aquilo tudo que foi feito, depois a gente tem que ir lá ver como é que está. Então, a gente trabalha 24 horas, né? 24 horas. Então, não tem magia essa história de ser médio, tem compromisso, e compromisso sério. E como as pessoas não têm noção e não têm o conhecimento, por isso que a gente tem que estudar a doutrina, e estudar tudo que ela nos oferece, estudar o mundo que a gente vive, estudar, inclusive, psicologia, antropologia, sociologia, medicina, tudo, para entender o que está aqui. Estudamos física, estudamos química. Por quê? Porque a gente está inserido no mundo que tem essas leis naturais e divinas, não é? Que as ciências são a tradução material das leis naturais e divinas, e a gente precisa entender isso porque por essas leis, através dessas leis e do mundo, da estrutura do mundo que a gente vive, é que o médium trabalha, não é? Como que é o passe? Todo mundo fala, eu vou dar passe, como se dar passe fosse uma atividade banal. É a atividade mais séria dentro de uma casa espírita. Porque você está sobre uma outra pessoa e está lá mandando para aquela pessoa, colocando naquela pessoa energias, fluidos, irradiações e etc. Então, é um trabalho seríssimo, porque você pode adoecer o outro se você não é preparado para fazer isso, né? Então, lógico que não adoece, porque se você faz isso dentro de uma casa espírita, você está acompanhado de quem? Dos mentores, porque você é médium, não é você que vai decidir qual é o fluido. E você é o intermédio daquele trabalho. Mas passa tudo por você. Então, se você não sabe o que você está fazendo, né? Ou que acha que pode ser feito de qualquer jeito, é risco. Agora, vai ser risco para a pessoa que está recebendo? Não, que a espiritualidade vai deixar, mas vai ser risco para você, o médium. O médium responde pela sua irresponsabilidade, não é? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Tudo a gente precisa estudar. Por quê? Porque o fluido cósmico universal, que depois, individualizado, tornam-se as matérias que nós conhecemos, é tudo no universo, à exceção do espírito. Porque todo o fluido cósmico universal, toda a obra divina, todo o universo, à exceção do espírito, foi feito para dar anteparo à evolução do espírito, para dar condição à evolução do espírito. E esse que está em tudo, seja etéreo, não seja, consigamos ver, não vemos. Ar, a gente não vê, mas sabe que existe. O gás, a gente não vê, mas sabe que existe, né? Então, todos os fluidos que estão no mundo, desde essa matéria densa que está aqui, até o nosso corpo material denso, ao que mais etéreo existe para que nós possamos evoluir. E o trabalho do médium é instrumento de evolução, se amparado pela espiritualidade superior e se feito para o bem do próximo. Agora, por que o médium desestrutura? Porque ele se afasta da espiritualidade superior quando é egoísta, egocêntrico, soberbo, vaidoso. Quantos e quantos médios caíram nesse desequilíbrio, nessa loucura, porque começaram a ficar vaidosos com o trabalho. Porque eu faço coisas maravilhosas. Esqueceu que ele não faz nada, né? Ele é instrumento. E ele simplesmente acha-se o dono e cai, e cai. Cai a espiritualidade superior, vira as costas e vai embora. Não é? E o médium, porque está com as antenas abertas e não tem como fechar, né? Porque até a vaidade também não permite, ele passa então a ser amplamente assediado, manipulado, dominado e até o ponto de ser possuído
por espíritos da densidade, do orgulho, da vaidade, da soberba que ele tem. E aí caem nos processos obsessórios da vida, caem nos desequilíbrios da vida, aí mais desequilibra mais ainda, porque não consegue fazer o que fazia, porque ele tinha tanto orgulho, e aí é preciso ir para, como a gente fala, para o cantinho do pensamento da vida, para poder ver o que está fazendo e voltar ao seu equilíbrio, né? Então, precisa voltar ao estudo, voltar à vida, voltar a entender e a compreender que nós médiuns, somos espíritos aprendizes e que essa brincadeira de mediunidade, né, essa tarefa que é a mediunidade, exige de nós full time, inclusive uma estrutura física. Ontem até um médium nosso brincou falando isso. Nossa Senhora, eu acho que a gente tem que ter uma boa estrutura física. Sim, temos que ter uma boa estrutura física, porque nós estamos sempre transitando com energias o tempo todo, né? Com o pé na matéria densa, mas com outro pé na matéria não tangível. E ali estamos nesse intercurso, né? Nessa comunicação o tempo todo. Então, vamos voltar a lembrar que a gente precisa observar as crianças, precisa observar os adultos, os jovens, né? As crianças precisam de evangelização, porque é a única forma que também tem de dar uma acalmada. Quando a coisa chega no ponto, tem que ser tratado na casa espírita para poder só permitir que esta mediunidade chegue à sua maturidade no momento certo, né? Para que não tenha uma criança fazendo coisas ali e sendo alvo, inclusive dentro da própria vida, de escaneio, de uma série de coisas, né? Como muitas vezes acontece, quando a criança se manifesta sob os olhos da mediunidade e as outras pessoas não compreendendo, o criticam, o humilham, né? E levam isso, às vezes, a ponto de gozação, e isso é muito ruim, né? Isso é terrível. Então, precisamos dar essa atenção a nós como sociedade, como grupamento humano, do nosso papel de entender que isso também é a nossa responsabilidade. Olhar a todos para ajudar a todos. E que mediunidade-tarefa é missão misturada com prova e é abnegação, renúncia e humildade. Então, não é nada extraordinário, não é magia, não é nada disso. É muito estudo, é muito conhecimento, é compromisso e responsabilidade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. E lembre-se que daqui a pouco os tratamentos. E é óbvio que vamos nos encontrar. Né? Que Jesus nos abençoe sempre. A chuva continua de forma bastante intensa, com trovões, relâmpagos, bem aquele estilo de chuva densa, e que ela possa, então, ir assim bastante para poder as águas voltarem lá para o fundo da terra, né? E alimentarem a terra que tanto precisa. Então, vamos fazendo a nossa prece de encerramento para que possamos depois nos direcionar aos tratamentos à distância. Deus, Pai, agradecidos somos pela oportunidade da vida, que como espíritos, lá no início de todas as coisas, ignorantes e simples, nada sabíamos, e pela tua ciência e bondade, crescemos e aqui chegamos. Nessa jornada quase que infinita desses milhões e milhões e milhões e bilhões de anos de existência, hoje, pelo menos, conseguimos, através do verbo, dizer-te obrigado. Obrigado por tudo. Pela vida que temos, por quem somos, por aqueles que estão conosco. Pelas decisões que tomamos, pelos compromissos que assumimos, pela voz íntima que nos chama, pela sua presença em nós. Obrigado, Pai, por todas as coisas. E que possamos sempre, daqui de onde estamos,
olhar para o alto e buscar-te, mas principalmente que possamos ver-te em tudo e em todos ao nosso redor. Que jamais percamos a força íntima de ajudar e de amar aqueles que estão conosco, pois assim entendemos que amando aquele pequeno que está junto a nós, estamos amando-te. Obrigada pela vida e por todas as coisas. E obrigada pela noite de hoje. E agradecemos também ao nosso Mestre Jesus e aos mentores que nos assistem, nos amparam, nos guiam, nos protegem hoje e sempre, por muitos e muitos séculos, nessa existência e por muitos e muitos séculos. Que assim seja, graças a Deus. E a todos vocês, o nosso boa noite. Não vejo a hora de poder vê-los quando abrirmos a nossa casa aos trabalhos. Esperamos que seja em breve. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Boa noite, amores. Até quarta-feira que vem.